Existe algum exame que detecta com precisão a doença celíaca? Não, então, na realidade, antes existe uma série de manifestações clínicas. Além da anemia por falta de ferro resistente ao tratamento de ferro, esta é uma manifestação clínica onde você deve investigar a doença celíaca. Tá. Osteoporose em qualquer idade, criança, adolescente, adulto, jovem... Também tem que investigar. Tem que investigar. Ou o adulto que não está respondendo ao tratamento com cálcio. Ok. Baixa estatura, sem uma causa aparente, deve-se investigar a doença celíaca. Um retardo puberal, do desenvolvimento puberal, também deve-se investigar. Problemas do esmalte dentário, sem ter outra coisa, deve-se investigar. A hipoplasia do esmalte dentário, investigar a doença celíaca. Outra manifestação contrária à diarreia, que é a constipação. O intestino preso, que não resolve com o tratamento adequado, pode ser a doença celíaca. Olha, tem então manifestações, são várias manifestações clínicas, manifestações neurológicas, por exemplo, ataxia, manifestações até psiquiátricas. Então, há um leque muito grande de manifestações clínicas que os médicos têm que estar alertas para encaixar naquele indivíduo e pensar na doença celíaca para pedir os exames necessários. Então, com respeito aos exames, quer dizer, o primeiro marcador sorológico, para quem nós vamos realmente investigar a doença, ficam para os marcadores sorológicos da doença celíaca. Então, no caso, o anticorpo anti-endomísio e o anticorpo antitransglutaminase, que são os mais sensíveis e específicos. São exames de sangue? São exames de sangue. Detectados por exames de Sorologia específica para a doença celíaca. Ok. Se esses exames dão positivo, aí o indivíduo tem que fazer a biópsia de intestino delgado. Que fez direto, né? Exatamente, dependendo do caso, pode fazer direto, tá? Onde você, na realidade, faz por meio da endoscopia digestiva alta, através da pinça da endoscopia digestiva alta, o médico vai ficar na segunda, terceira porção do duodeno, vai coletar a biópsia, vai examinar isso no microscópio e aí a gente vai ter as alterações características de atrofia velocitária na doença celíaca. Só aí é que, estabelecido o diagnóstico, é que se deve iniciar o tratamento para a doença. O tratamento seria apenas mudar a dieta? Esse apenas eu digo, não é tão bem apenas. entre aspas, Na claro, realidade, é uma mudança verdadeira da rotina e do hábito alimentar do indivíduo. Porque o glúten está em muita... Vamos citar aqui alguns exemplos, gente, para quem não sabe. Onde é que tem glúten? Macarrão, pão, bolacha, pizza, pastel, tudo isso tem trigo, centeio, tá? Que é que contém glúten. E além da retirada do glúten, você tem que verificar as outras deficiências nutricionais, de minerais, de ferro, de cálcio, enfim, para você complementar além da dieta. Para vocês duas, quando vocês descobriram, tiveram o diagnóstico da doença, como é que foi esse começo? Imaginar como é que seria a vida sem glúten? Difícil? Bastante difícil. O que dá mais medo, Nildes? Não, olha, parecia que você não sabia o que faz, como vai agir, né? O que vai... Mas o próprio médico já orienta como que tem que ser a alimentação. Eu fui procurar e logo também descobri que tinha associação, né? E fui, assim, depois de 3 meses eu fui à associação, então lá a associação reúne vários celíacos. Isso, a associação aqui de São Paulo, né? E lá eu tive o apoio e receitas, então eu, a partir de 95, participei da associação e até hoje eu continuo lá. Firme. Né? Firme. E você, Marilis? É a mesma coisa. Passei pelos mesmos estágios da Nildes, né? Você, quando o médico fala que você não vai poder mais comer nada com glúten, parece que o mundo desaba. Eu tive acompanhamento psicológico para tentar me adaptar a essa mudança sem o glúten. Então, no começo eu lembro que, como você viu, eu saí do hospital com 34 quilos, eu ia almoçar assim na casa das pessoas, as pessoas, não, eu não tenho nada para você. Elas nem queriam me receber, porque é super complicado justamente para isso. Eu falei, não, mas não tem problema, eu posso comer um arroz, feijão, uma carne, né? Mas as pessoas ficam com tanto medo, achando que tudo tem farinha de trigo, tudo vai te contaminar, que... Até acha que é pior do que o que realmente né? Então, no começo, a gente realmente tem muita dificuldade para você ir atrás, né? E foi justamente por causa disso, né? Esse gancho.
a dificuldade de você encontrar produtos sem glúten, eu fui atrás e acabei abrindo uma empresa sem glúten. Pois é, conta rapidamente pra gente. Hoje você trabalha com isso, né, Marilise? Isso, porque na época as únicas coisas que a gente tinha era biscoito de polvilho e pão de queijo. Sem glúten. Sem glúten, né? Então, com isso eu fui fazer primeiro um curso para saber cozinhar, fazer pão normal. Até lembro, assim, a gente saía aquelas fornadas deliciosas de pão, eu só ficava olhando. Não podia comer, não podia né? experimentar Nossa, nada. que difícil. Aí, após a aula, aí eu entrava com a professora e ela tentou me ajudar a montar uma receita sem glúten. Aí eu comecei a fazer na minha casa mesmo, porque até então eu estava trabalhando, mas de licença, né? Uhum. Aí na associação eu levava o pão para o pessoal experimentar, eles gostaram. Ah, então vai, começa a fazer outra coisa. Aí eu fui mandada embora da empresa. E aí virou um negócio. Aí eu comecei a abrir alguma coisa e ofereci, aí estou até hoje. E hoje dá para falar que tem muita opção? Com o apoio da Celbra, a gente realmente cria muitas receitas, eles dão muito incentivo da pessoa mesmo fazer em casa as suas receitas, né? Mas hoje a gente tem, assim, no mercado muita alternativa. Então, hoje a gente tem macarrão sem glúten, que isso na época ninguém podia comer macarrão. Então, a gente tem outras opções. Muita opção Sim. Atualmente. Eu convido você a assistir a uma reportagem. Renata sentia dores de cabeça insuportáveis, sem saber o porquê. Até tomografia eu fiz, porque a enxaqueca não passava, o médico pediu para ver se tinha alguma coisa. Os exames deu tudo normal. O alívio e a descoberta de que era celíaca vieram justamente quando fez uma dieta sem o glúten, depois de ouvir falar que ele fazia mal. Renata passou a abusar dos vegetais, neste caso liberados para o consumo. Bastou um dia de exceção na dieta para ter certeza. Depois de um mês, eu fui comer uma pizza com os amigos. E comendo essa pizza, eu passei muito mal. Assim, eu já saí de lá com enxaqueca profunda. E aí eu vi que era o glúten mesmo que fazia mal para mim. A partir do momento que você inicia um tratamento, né, retirando os alimentos que contêm glúten, você consegue retomar os processos normais do corpo. A intolerância ao glúten é uma doença genética que pode ser detectada em um exame de sangue. Infelizmente, não tem cura, mas o tratamento é muito mais fácil do que se pensa. Basta ter disciplina e escolher com cuidado o que vai ser colocado dentro da geladeira. Por lei, os rótulos dos alimentos devem informar se eles contêm ou não a tal proteína. Pães, biscoitos, massas, hambúrgueres e a cerveja estão incluídos. Muitas pessoas ficam espantadas. Nossa, mas como eu vou ficar sem o pão francês? Não vivo sem o pão francês. A pessoa precisa entender o que acontece no organismo dela para poder seguir uma orientação. Então, com o glúten, funciona dessa forma. Cortar os alimentos que contêm o glúten. Vânia tentou e emagreceu. Recomendo, tirem o glúten. A cerveja só de vez em quando. Eu ainda vou achar uma cerveja sem glúten.